E aí, pessoal? Temer preso. Eu só me pergunto que fase do golpe a gente tá, né? Que fase do golpe, né? Que o golpe tirou a Dilma, a Lava Jato tirou a Dilma para botar o Temer para vender o Brasil, né? Agora o Temer preso pela Lava Jato aí, né? Então, bom, vamos sair da ficção petista, as ideias, fábulas ali sobre golpe, aquilo lá já não importa mais. Vamos tratar da realidade disso. Temer não está preso por ter sido condenado, por ter sido declarado culpado em segunda instância, que nem o Lula. Tá? Ele ainda nem foi julgado nem sequer na primeira instância. É uma prisão preventiva. Pô, Joel, você deve estar querendo defender ele, né? Já que você gosta tanto do Temer. E olha, de fato, eu reconheço muitos méritos no governo Temer, no curto governo Temer, que entregou um Brasil muito melhor do que recebeu. Agora, crime é crime. Se for provado ali que ele tem culpa mesmo, cometeu esses atos todos, e o pedido de prisão preventiva, de uma forma bem atípica, cita as evidências contra o Temer, inclusive, se for provado, que seja preso mesmo. Eu não estou aqui para defender absolutamente ninguém, não sou advogado de ninguém. Agora, enquanto prisão preventiva, me pareceu um pedido bem fraco. Né? Um pedido que não cita nenhuma evidência muito concreta, minimamente real, cita algumas ilações ali, bastante imaginárias sobre possíveis jeitos que o Temer e o tal do Coronel Lima poderiam acabar com evidências ou obstruir a justiça, mas uma coisa muito distante ali. E foca muito mais em coisas como a gravidade do crime de corrupção. Ok, é grave, mas e daí? Todo corrupto tem que ser preso preventivamente, então? Não, né? Como a tecnologia moderna permite que com um clique o dinheiro suma e não sei o quê. Bom, de novo, então todo criminoso de colarinho branco agora, porque todos têm smartphone, né? Todos têm que ser presos, portanto, preventivamente numa investigação? Acho que não, né? Então foi um pedido bastante estranho aí, que eu não duvido que seja revertido por instâncias superiores na justiça. Né? E talvez isso tenha sido parte da motivação desse pedido. O juiz Marcelo Bretas aí fez dois jogos políticos. Do ponto de vista técnico, talvez bastante precário, mas do ponto de vista político, primeiro, jogou com a opinião pública. A opinião pública adora, né? É isso, mais um corrupto na cadeia. Nem passa pela cabeça que ele não está cumprindo pena agora. Isso não vai ser alguns dias, aí não vai importar nada. Mas não, é isso. Fazer sofrer é o que vale, mesmo que passe por cima de direitos individuais. Isso de um lado. Do outro, é uma provocação que ele lança para o STF. Porque isso deve ser revertido para alguma instância superior, talvez pelo STJ, talvez pelo STF, e vai ser um custo político alto que os ministros do STF vão ter para soltar o Temer. Né? E veja, de onde vem essa briga? Né? Vem de um conflito aberto que está se dando agora entre STF e Lava Jato, por exemplo. A STF votou, decidiu que crimes conexos ao Caixa 2 sejam julgados pela Justiça Eleitoral recentemente. Eu fui totalmente contra essa decisão porque a Justiça Eleitoral não está apta para julgar lavagem de dinheiro, não está apta para julgar corrupção, são crimes muito complexos, tem uma série de motivos ali pelo qual a Justiça Eleitoral não deveria estar o julgando. E agora eu acho que é a Lava Jato que comete aí o equívoco, que vai além da sua. Que faz uma flagrante injustiça aí. Pô, Joel, então você está em cima do muro, uma hora é STF, outra hora você está a favor, outra hora está contra? Não. Veja, nenhum grupo na sociedade, nem Lava Jato, nem STF, nem classe política, nem ninguém representa a virtude, encarna todas as virtudes. Né? E ninguém é o mal pleno também. Todo mundo aí tem coisas boas e ruins. E o trabalho a arte da política deveria estar justamente em conseguir equilibrar todos esses interesses, todos esses objetivos de uma maneira que promova um bem comum maior, aí, o bem da sociedade, um funcionamento melhor da sociedade. A gente não pode achar que não, os heróis estão aqui, os heróis estão da Lava Jato. Se a gente achar isso, eles vão exercer o poder deles de forma tirânica. Ou os heróis estão no STF. Isso pouca gente acha hoje em dia. Os heróis estão no Congresso, de novo, pouca gente acha, mas tem gente que, por ver os excessos da Lava Jato, adota, no fundo, a defesa incondicional da velha política, que também é absurda. Né? Não tem isso. Não tem a defesa tem que ser de um bem comum, né? De algo que funcione para a sociedade, de medidas que funcionem, não de grupos específicos, que todos têm legitimamente o desejo de mais poder e têm legítimos interesses, mas não devem ser confundidos com o interesse comum da sociedade. Né? Esse é o grande desafio. E a gente está vendo isso agora, a gente está vendo de forma temerária o governo Bolsonaro surfar nessa onda, né? Porque também está instalado aí um conflito entre Lava Jato, entre Ministério Público e política e Congresso.
E muitos do Congresso veem como o próprio governo tomando parte nisso. Vem nessa prisão preventiva aí um recado do Sérgio Moro. Isso talvez um pouco imaginado, mas vem que uma retaliação do Sérgio Moro ao Congresso e ao Rodrigo Maia. Afinal, o Moreira Franco está sendo preso também aí, sogro do Rodrigo Maia. Então vem uma retaliação do Moro, como, ó, mostrando, dizendo para os políticos, ó, vocês estão todos na mira, hein? O próximo pode ser você. Num momento em que a gente deveria estar vendo mais harmonia, num momento em que o governo deveria estar sendo capaz de conversar, de negociar com o Congresso. Né? Saiu-se de um velho modelo de velha política, que tem que mesmo acabar, negociações fora da lei, ali como a gente tão bem conhece, como a Lava Jato tem conseguido diminuir um pouco, pelo menos, ou tem conseguido perseguir isso de uma forma eficaz. Então isso realmente tem que acabar. Mas se está com a ideia agora de que é o governo impondo, então, medidas e propostas e reformas sem negociação, sem fazer política. Isso também não dá. Isso também não dá certo. Isso também leva para o buraco. O Bolsonaro está cantando de galo aí nessa prisão. Não, a justiça nasceu para todos. Isso é um efeito da negociação por governabilidade do Temer. Olha, o Bolsonaro está correndo um sério risco de, no início do mandato, já está sem governabilidade. Está correndo esse risco. E por quê? Porque se nega a fazer política, se nega a negociar. E negociação que envolve ideias, envolve interesses também. Portanto, envolve verbas e cargos, sim, mas dentro da lei. Está se negando a fazer política dentro da lei, porque isso é visto como corrupto, que é falso. A gente está num momento perigoso. A gente tem projetos importantes aí. A gente quer combater a corrupção, não é violando garantias individuais, uma prisão que vai durar alguns dias, provavelmente vai ser revertida. Não é assim que a gente combate corrupção. Um jeito de combater corrupção é esse pacote anticrime do Moro, ao qual eu tenho críticas também, algumas críticas sérias, mas que tem medidas ali que de fato podem ajudar no combate à corrupção. Agora, se o Congresso estiver inimigo do governo, não vai ter nada. Daí que você não vai ver combate à corrupção eficaz mais, porque vai se tornar inviável. O Brasil precisa da reforma da Previdência. Ela está chacoalhada. Está chacoalhada porque o governo não negocia e os deputados, Rodrigo Maia especialmente, mas vários, têm trazido a público isso. Olha, o governo não está falando com a gente, ele está achando que a gente vai comprar esse custo para ele, que ele vai passar ileso, não é assim. Depois chega a reforma dos militares, que diz, pô, é um tapa na cara, servidor público está entrando, o servidor público civil está entrando e o militar não? E aí, aquele papo que era para todo mundo? Isso aí vai ter um custo político também, mesmo porque o governo fez um suspense para a reforma dos militares e quando chegou tá um negócio bem decepcionante. E agora, por fim, essa ideia de que tem uma guerra aberta instalada, que a Lava Jato está agora para erradicar aí os políticos. Parece que alguns políticos, como o próprio filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e outros aí falam estão com uma relação super desgastada, alguns políticos do PSL também, falando mal de vários partidos, que deveriam ser aliados agora, falando mal do PSDB, por exemplo. A imagem não está boa, isso é grave para o governo. Eu espero que a gente veja um governo menos preocupado em ganhar uma popularidadezinha agora, que ganha, né? Porque, pô, prender o Temer, que é tão mal visto, isso ganha alguma popularidade. Quero ver um governo menos preocupado com isso, mesmo porque a popularidade dele agora tá fraca, tá baixa. A patotinha das redes sociais, algumas dezenas de milhares de pessoas estão aplaudindo tudo. O Bolsonaro pode falar besteira que ele quiser no Twitter, vão aplaudir. A sociedade não tá vendo isso. A classe política de quem ele depende não tá vendo isso. Então ele pode ou continuar fazendo esse joguinho, ou tentar ele, o Moro e os outros também, pensar no longo prazo, pensar no sucesso, não da popularidade atual, mas no sucesso do governo. E daí sim é começar a trabalhar e começar a melhorar essa relação com o Congresso. Ah, mas o povo não entende. A política precisa ser feita. O povo precisa ser educado, então, no que é política, que é negociação e não imposição. Sem isso, a gente vai continuar vendo uma pequena guerra instaurada aí entre diversos agentes, STF de um lado, Lava Jato do outro, classe política de outro, governo de outro. Se não tiver algum acordo, alguma possibilidade de trabalhar juntos, nada irá para frente. Nem mesmo o combate à corrupção. Isso é grave, isso é preocupante. Temer está sendo vítima de uma prisão preventiva injusta. Isso deveria preocupar a todos nós. E o governo, ao surfar nisso, está correndo o risco de cavar a própria cova. A gente pode ter uma sociedade mais justa com todos, que respeita direitos, e um governo mais eficaz. Basta parar de lero-lero e de fazer política para o YouTube, para as redes sociais, para o Twitter, e pensar em como governar de fato o Brasil. Gostou desse vídeo, dessa discussão? Não se esqueça, curta, se inscreva no meu canal, ligue o sininho
vamos levar adiante sempre para mais pessoas. É isso aí.